como as aves conseguem perceber que tem um ovo de uma ave parasita no ninho delas. Vem entender melhor nesse vídeo de hoje o papel da prolactina no ato de sentar nos ovos. Principalmente, e que nós vamos explorar aqui no caso das aves. Vamos entender um pouco melhor da fisiologia do processo da choca e também como isso é afetado pelo hormônio prolactina. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. E lembrando que esse vídeo ele é o quinto vídeo de uma série de vídeos na qual nós estamos explorando mais sobre o processo da evolução da choca e do próprio processo de colocar ovos no caso das aves. Há mais de 60 anos, Lienhardt, em 1927, observou que aves que não estavam no momento de incubação dos ovos podiam ser induzidas a se sentar sobre eles. Lembrando que o sentar nos ovos é o início do processo de incubação. Isso era possível injetando soro de galinhas que estavam no processo de choca naquelas galinhas que não estavam chocando. Estudos subsequentes de Ridley, em 1935, definiram o hormônio prolactina como um agente-chave na promoção dessa resposta ao ato de sentar nos ovos para poder chocar. E medições posteriores de prolactina na corrente sanguínea, no sangue das aves, apoiaram essa conclusão. No entanto, estudos em outras aves logo revelaram que a relação entre a secreção de prolactina e o comportamento de incubar os ovos não é algo tão uniforme em todas as espécies. E muitas vezes isso envolve interações complexas com outros hormônios. Medições de prolactina plasmática, que é aquela que está em circulação no sangue, durante o ciclo de reprodução das aves, sugerem que a prolactina está de alguma forma ligada às atividades de incubação em uma variedade de aves. Nas aves fêmeas, a prolactina estimula o comportamento de ninhada e também promove o que é chamado de placa de incubação. A placa de incubação ela é uma área na qual as fêmeas acabam perdendo as suas penas, ou também elas acabam arrancando, em alguns casos, as penas, para que essa região tenha contato direto com os ovos ou com os filhotes, melhorando a sua capacidade de aquecer a ninhada, que é justamente essa área que vocês veem na barriga dessa passarinha. Na verdade, uma onda de prolactina precoce é responsável por essa formação dessa placa de incubação, que será uma área com um suprimento abundante de sangue para que efetivamente esse calor corporal da mãe possa ser transferido para os ovos e que eles possam chocar adequadamente. Inclusive, você pode ver essa placa de incubação em todas as aves, praticamente. Olhem só nessa águia real, esse peito dela, todo pelado, é a placa de incubação. Essa parte meio peladinha também dessa coruja, também é a placa de incubação. Altos níveis de prolactina desencadeiam uma série de ações que afetam o centro de regulação, ovário e hipotálamo. Essas ações regulam a temperatura corporal através da circulação sanguínea. Com isso, a prolactina inibe o desenvolvimento ovariano e, ao mesmo tempo, aumenta a temperatura corporal. Em espécies de aves nas quais os deveres de incubação são compartilhados entre os sexos, geralmente ocorre que ambos os membros do casal reprodutor apresentam um aumento substancial na concentração de prolactina plasmática durante o seu período de incubação. As aves que obedecem esse padrão, nós podemos incluir a pomba anelar, que é a Streptelia risória, a calopsita, que é a Nymphicus hollandicus, o maçarico rasteirinhos, que é do gênero Calidris pusilla, o manon de peito branco, do gênero Longiúchura e da espécie striata, e também do cisne negro australiano, o Cygnus atratus. Por outro lado, em espécies em que a incubação ela é predominantemente ou exclusivamente realizada por um dos sexos, os níveis de prolactina no plasma tendem a ser muito mais elevados naquele sexo que faz a incubação. Esse padrão ele é exibido para várias espécies, na qual é a fêmea que normalmente vai se sentar sobre os ovos, como no caso do pato real, do ganso de cabeça listrada,
e do canário, Serinus canaria, e do pardal de coroa branca. Esse padrão ele também é visto nas espécies em que os machos é que assumem a maior parte ou todas as tarefas de incubação. Porque lembra que nós já falamos aqui no canal como que os machos das aves são alguns dos machos de todos os vertebrados que mais fazem cuidado parental? Pois é. E daqui no caso que nós estamos falando, os exemplos desses machos incluem o pisanágua, o Phalaros tricolor, o Phalaropo de bico fino, que é o Phalaropus lobatus, e o maçarico pintado, que é o Actitis macularia. Os níveis plasmáticos de gonadotrofinas e de esteroides gonodais, os hormônios sexuais, diminuem no final da postura dos ovos e permanecem em baixas concentrações pelo restante dos períodos na qual aquele animal estará incubando e logo após a eclosão dos ovos. Essas mudanças provavelmente se devem em parte ao aumento das concentrações da prolactina no sangue. O comportamento de se sentar nos ovos e a secreção de prolactina parecem se reforçar mutuamente durante todo o período da incubação. A prolactina sustenta o ato de sentar e a atividade de ficar sentada. A prolactina, ela sustenta o ato de sentar. E a atividade de ficar sentada, por sua vez, promove uma maior liberação de prolactina. Essa conclusão é apoiada pelo declínio nos níveis plasmáticos da prolactina, que segue-se a remoção do ninho daquela ave. E também há um aumento que normalmente acompanha o restabelecimento da postura quando o ninho e os ovos são devolvidos a ela. E aí, para entender um pouco da relação da prolactina com os ninhos, vamos estudar um caso aqui dos parasitas de ninho. Parasitas de ninhada, aviárias, obrigatórias, geralmente colocam os seus ovos nos ninhos de outras espécies de aves, que são os seus hospedeiros. Assim, eles exploram os cuidados parentais que essas espécies hospedeiras fornecem para os seus descendentes. Essa estratégia evolutiva e reprodutiva impõe custos muito severos de aptidão, de sucesso reprodutivo, a quem é parasitado. Uma vez que o parasita, a ave parasita, muitas vezes ela elimina ou suprime totalmente os filhotes do hospedeiro. O reconhecimento e uma posterior rejeição dos ovos parasíticos é a melhor defesa para aquelas aves que estão sendo parasitadas. Os limiares individuais para a rejeição dos ovos são determinados pelo grau de diferença física entre a aparência dos ovos hospedeiros e o ovo parasitário. Por exemplo, nessa imagem vocês podem perceber como é parecido o ovo do hospedeiro, por exemplo aqui, nesse caso desses marronzinhos, e o de um ovo de um parasita. Outros casos aqui também, os ovos do hospedeiro e o ovo do parasita. Quanto mais parecido é o ovo do parasita com o ovo do hospedeiro, mais difícil é identificar somente pela aparência física, né? Porque alguns eles têm quase o mesmo tamanho, quase a mesma cor, então é muito mais difícil. Já quando, por exemplo, nesse outro caso aqui, que nós temos o ovo do parasita e o ovo do hospedeiro, que é muito diferente, aí é fácil de identificar. Porém, alguns hospedeiros eles também podem ajustar as suas decisões de rejeitar um ovo de acordo também com a experiência anterior que ele já teve com um ninho parasitado, ou então com o risco que ele percebe de um possível parasitismo de ninhada de uma ave parasita ali por perto. A prolactina também é conhecida como o hormônio parental. E ela é justamente o principal candidato que orquestra essas defesas antiparasitas associadas às decisões parentais dessas aves. O parasitismo de ninhada aviário é conhecido por afetar a resposta de prolactina induzida pelo estresse nos animais adultos. Assim, é plausível que esse hormônio possa estar envolvido na regulação desses comportamentos antiparasíticos. Os níveis de prolactina plasmática têm sido descritos que eles diminuem em resposta aos estressores que estão no ambiente em muitas espécies de aves. Assim, a variação individual no comportamento de rejeitar os ovos pode estar associada a diferenças na sensibilidade da prolactina aos desafios ambientais. É sabido que alguns das aves parasitadas, os hospedeiros, eles dependem de uma série de estratégias que combinam as informações pessoais que aquele animal já teve,
de experiências anteriores de ter o ninho parasitado e de informações sociais. Por exemplo, aquelas chamadas, avisos de alarme de outros vizinhos daquela ave de que tem uma ave parasita ao redor. Isso tudo avisa aquela ave do risco de parasitismo. Assim, aquela ave ela pode usar todas essas informações para se ajustar os seus limites de aceitação para o parasitismo, que afeta também a sua concentração de prolactina no sangue. Os pássaros petinha dos prados, o Anthus pratensis, por exemplo, eles requerem, para poder ter uma reação, tanto o ovo de um parasita no ninho deles, quanto a presença de uma fêmea do cuco, que é a parasita, para poder chegar ao limiar de rejeitar os ovos. Pode-se prever que o aumento do risco de parasitismo de ninhada, por exemplo, quando o animal testemunha um parasita perto do seu ninho, levaria a uma queda nos níveis de prolactina e também essa queda vai levar à decisão de rejeitar os ovos do ninho, o que explicaria por que a visão de um parasita adulto no ninho facilita a rejeição dos ovos em alguns hospedeiros. É possível que a prolactina interaja com outros hormônios para regular as respostas do hospedeiro para o parasitismo das aves. E é bem interessante nós entendermos um pouco mais sobre o papel da prolactina, porque no futuro nós vamos voltar a falar ainda mais sobre a prolactina aqui, para nós entendermos outros efeitos que esse hormônio tem para além do caso das aves. Por isso, espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos na qual nós exploramos mais sobre o papel da choca, a evolução da choca. E foi muito interessante podermos explorar e caminhar mais sobre esse tema aqui no canal. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e vou deixar indicado aqui também. Esse é outro vídeo bem interessante na qual nós exploramos um pouco mais sobre o papel dos machos na criação dos filhotes das aves. E até o nosso próximo vídeo.